Faz oração. Bom dia, A paz. hoje é terça-feira, dia 4 de março de 2025 e a gente está aqui no jardim de oração, no monte, né? Recebendo esse ventinho, essa brisa suave dessa manhã, o céu todo azul aqui. E agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos gravar a palavra de Deus, dando sequência na leitura, né? E pedindo a Deus que dê o seu entendimento para todos nós, né? Porque essa palavra é tanto para nós quanto para quem está escutando, e para cada um de nós o Espírito Santo vai levar um entendimento personalizado para aquilo que nós precisamos entender ou escutar ou até realmente projetar na nossa vida ou viver a palavra, como nós costumamos dizer, e que as bênçãos e a graça de Jesus recaia sobre todos nós, né? E que ele continue intercedendo por todos os seus filhos, porque nessa terra onde o mal predomina, mesmo nas coisas mais simples que nós achamos que são normais, né, para o cotidiano da vida, que a gente olha e muitas coisas que acontecem que deveriam ser absurdas Estão normalizadas, estão né? normalizadas, né? Então, que Deus consiga, por intermédio de Jesus, abrir o entendimento de cada um de nós sobre todas as coisas perante a palavra escrita, né? É o que nós desejamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Só um pouquinho em cima do que você orou agora. Sabe quando a gente abre o Facebook tem as lembranças, né? Uhum. Às vezes quando eu consigo, né, acompanhar um pouquinho, eu olho assim, postagens de, sei lá, Muito tempo 10 anos atrás. atrás. Eu falo, gente, que pessoa era aquela? Né? Tudo o que eu critico hoje era aquela Lígia lá. E o Senhor alcançou. E o Senhor foi misericordioso comigo. E só Ele me convenceu. Uhum. Porque até hoje eu tenho uma dificuldade gigantesca de ouvir. Eu não aprendo através do ouvir. Eu aprendo fazendo. Ou vendo alguém fazer, né? E então eu vejo isso, eu acho que é uma forma de me trazer para a humildade, sabe? Como quem diz, Lígia, o Senhor dá jeito em tudo que ele quer, tudo que ele quer e que a pessoa quer também, né? A pessoa também tem que querer. Mas ele criou tantas situações, ele tem uma estratégia tão maravilhosa para cada um dos filhos dele, que ficou irresistível eu não ser convencida pelo Espírito Santo. Porque ele me apresentou um amor que eu nunca experimentei a vida toda. E é assim que ele trabalha com a gente, né? Portanto, o nosso papel é jogar o pão na água, né? Como a gente estudou na igreja essa semana. Uhum. Cara, lança a palavra, lança e você não sabe no que vai dar. Você tá aqui, a gente tá aqui lendo a Bíblia todo dia, né? A gente não sabe quem tá assistindo, o que isso tá causando nas pessoas. Algumas vêm, dão um feedback, tudo, mas a gente sabe que a grande maioria a gente não sabe. A verdade é essa, né? Mas é importante porque foi numa situação como essa que ontem ele me lembrou que eu dobrei meus joelhos e falei, Senhor,
definitivamente eu sou sua. Que foi numa peça de teatro, né? Ele usou a linguagem que eu entendo, que é da ação, né? Se tivesse só alguém pregando lá, não ia fazer tanto efeito quanto alguém encenando, né? E foi numa peça de teatro com a história de Rispa, tá lá em 2 Samuel, capítulo 21, que eu entendi, eu parei de brigar com Deus. Aí quando eu parei de brigar com ele, eu entendi todo o amor dele por mim, enfim, por todos nós, entendeu? Então eu queria deixar essa reflexão aqui, né? Que a gente não é a gente que convence, não fica até chato, né? Quando a gente tenta ficar convencendo as pessoas. Não dá certo. Não dá, porque nós não temos esse amor todo. E não tem a linguagem que a outra pessoa precisa escutar. E também não somos um exemplo para isso, né? Muitas pessoas olham para nossa vida e falam, meu pai, né? Então, mas assim, desculpa interromper, imagina. mas um dos maiores exemplos daquilo que você está dizendo, quando a pessoa olha e fala, mas você é aquele ali, é Jesus. Que na terra dele fizeram isso, né? Fizeram isso. Esse aqui, que é filho do carpinteiro, Se ele passou por isso, suas imagina nós, né? Outro grande exemplo que é muito citado é Saulo de Tarso, o perseguidor. Esse aqui, o próprio O cara que foi que ungir foi ele, né? ungir ele, que Ele vai me fala, Deus, esse cara, você quer que eu vou lá, deixa ele cego, né? Não. E ele foi resgatado e sentiu o grande amor de Jesus, né? Que foi irresistível, né? Jesus E aparecer para ele no caminho de Damasco. Foi irresistível, eu não tenho como negar. Outro exemplo, Nicodemos, só que ele era idoso. E aí ele bateu com tudo o que foi construído, e para desconstruir uma vida inteira é terrível, mas ele sentiu no coração, ele teve que virar as costas para a vida inteira dele, para tudo o que ele construiu. Ele era citado como um mestre de todos os fariseus, um dos, né, grandes mestres. E ele disse, eu estou de frente com aquele que todas as antigas gerações queriam conhecer, e eu estou aqui. E agora o que eu faço? E ele falou, larga tudo e me segue. Mas ele não teve coragem por causa da idade. Ele continuou olhando para o lado físico, material, carnal, com medo, mesmo sabendo que Deus e Jesus podem tudo, né? E o jogar o pão na água, né, que foi o estudo, para quem quiser, leia Eclesiastes 11 capítulo 1. Na antiguidade... Não, capítulo 11, versículo 1. Tá, capítulo 11, versículo 1. Que foi escrito pelo sábio Salomão, dando explicações de tudo o que deveria ser feito, e tem um final em 12 últimas estrofes ali, o capítulo, versículos, né? Dizendo, a única coisa que tem que ser feito é temer a Deus, obedecer suas leis, né? E ponto. Não existe mais nada que precisa ser feito, o resto é tudo ilusão. Então, nós vivemos numa vida de ilusão, onde a gente tem muito medo de deixar tudo aquilo que foi pregado para nós durante a nossa existência,
independente da idade que nós temos, né? Eu muitas vezes olho para trás e falo, pai, por que o Senhor não me chacoalhou antes, quando eu era adolescente, para não ter feito tanta coisa e tantas escolhas erradas que eu fiz? E Ele, na sua misericórdia, sempre responde, foi necessário porque era a sua linguagem. Você precisava aprender com os seus erros e eu te protegi quando os erros chegavam num ponto crítico, onde correria o risco de você se perder definitivamente. Então, Ele me guardou em todo o caminho da minha história para ir me forjando até hoje. E muitos vão sempre olhar para trás e dizer, mas você, aquele que fez isso, que fez aquilo, e no seio da família são os primeiros a apontar o dedo, a colocar, contextualizar coisas antigas e sim, eu não nego e agradeço a Deus por todo o ensinamento duro que me foi concedido para chegar até aqui e poder testemunhar para qualquer um que quiser publicamente, e já fiz isso várias vezes, e é isso que está escrito. Confessem os seus pecados publicamente, uns aos outros, pois aqueles que o Espírito Santo em vocês perdoar os seus pecados, eles serão perdoados. E aqueles que vocês em Espírito Santo não perdoar, eles não serão perdoados. Mas o julgamento Só cabe a só Deus. cabe a Deus. Vamos lá? Vamos lá. Palavra de hoje, 1 Samuel, capítulo 21. 21, Porque ontem a gente leu 19 19 e e 20. 20, verdade. E, bom, diz assim, Davi se dirigiu à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque... Ai, peraí que eu tô cortada do vídeo aqui. Aimeleque tremeu quando viu Davi. Foi ao seu encontro e perguntou, por que você está sozinho? Por que ninguém veio com você? E Davi respondeu, o rei me mandou tratar de um assunto particular. E me disse, ninguém deve saber a respeito da sua missão e sobre as suas instruções. E eu disse aos meus homens onde eles podem encontrar-me comigo mais tarde. Agora o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou alguma coisa mais que puder. Davi... Fora a parte que ele dá uma de louco, né? Vai chegar. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Temos somente o pão sagrado. Pão da presença. Vocês podem comê-los, desde que os seus homens não tenham tido relações com mulheres. Tava tudo na guerra, não tinha... Fica sossegado, respondeu Davi. Eu nunca permito que meus homens façam o que bem entendem quando saem para uma expedição. Não tocamos em mulher, uma vez que eles permanecem puros, mesmo em viagens de rotina, quanto mais agora nesta viagem. Então, já que não havia outro alimento disponível, o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, o chamado pão da presença, que era colocado perante o Senhor no tabernáculo. Esses pães tinham sido substituídos naquele dia por pães frescos. Eles são substituídos diariamente. Então, ora, Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava ali naquela ocasião para cumprir uma cerimônia religiosa diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque, você tem uma lança ou uma espada que eu possa usar? O assunto do rei exigia tanta urgência que na pressa de sair eu não trouxe a minha espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, eu tenho a espada de Golias, o filisteu, aquele que você matou no vale de Elá. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Leve-a se você a quiser, porque não temos outra espada aqui. É essa mesma que eu quero, respondeu Davi. Pode me dar essa espada. Então Davi saiu depressa, pois tinha medo de Saul, e foi para a casa de Aques, rei de Gate.
Mas os oficiais de Aques não gostaram nada da presença de Davi naquela casa. Não é este Davi o rei da sua terra? Perguntaram os oficiais. Não é este aquele que o povo honrava em suas danças, cantando Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve medo do rei Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, se fingia de louco. Arranhava as portas da cidade, deixando a saliva escorrer pela barba. O rei Aques já não aguentava mais ver aquilo e disse aos seus homens: Veja esse homem. Era preciso que me trouxessem esse louco para cá para agir como doido na minha frente? Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? Capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. Olha aí. A seguir começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes. E Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Eu posso deixar meu pai e minha mãe morarem aqui sob a proteção real, até que eu saiba o que Deus quer de mim? E assim eles ficaram diante do rei de Moabe durante o tempo em que Davi permaneceu na fortaleza. Um dia o profeta Gade disse a Davi: Deixe de se esconder na fortaleza e vá para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo da chegada de Davi e seus homens a Judá. Nessa ocasião, Saul estava em Gibeá, sentado sobre um carvalho, com a sua lança na mão e cercado por seus oficiais. Escutem o que eu vou dizer a vocês, homens de Benjamim, disse Saul. Será que o filho de Jessé lhes prometeu terras e plantações de uvas e poços sobre 1000 ou sobre 100 no seu exército? E por isso que vocês têm conspirado contra mim? Pois nenhum de vocês me informa quando meu próprio filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Pensem nisso. Meu próprio filho instigando Davi para me matar. Distorcendo a história verdadeira, né? E nos achismos dele. Então, Doeg, o Edomita, que estava ali com os homens de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar em Nobe e falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Também vi Aimeleque consultar o Senhor para descobrir o que Davi devia fazer. E depois ele deu a Davi alimento e a espada de Golias, o filisteu. Imediatamente, o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e todos os outros sacerdotes que estavam em Nobe da família dele. E todos foram falar com o rei. E Saul exclamou: Escute o que vou dizer, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você deu a ele alimento e uma espada e ainda falou com Deus a favor dele? Por que você deu conselhos a ele para que se revoltasse contra mim, viesse contra mim e me armasse cilado como hoje se vê? Bom, pelo menos ele perguntou, né? Já podia ter matado sem perguntar. Mas, senhor, respondeu Aimeleque, por acaso há alguém entre os oficiais do rei que não seja tão fiel quanto Davi, seu genro? Ora, ele é o capitão da guarda pessoal do rei e um membro muito honrado da casa real. Por certo que esta não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele. Não é justo que o rei me acuse e acuse a minha família nessa questão, pois seu servo não sabe coisa alguma do que está acontecendo. Eu fui tão enganado quanto o senhor, né? Naquela época não tinha internet, ninguém postava os stories, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo se não fosse falado, né? E o rei, porém, disse: Você deve morrer, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, Saul ordenou os seus guardas: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e são traidores. Eles sabiam que Davi estava fugindo de mim, porém não me disseram nada. Mas os soldados não quiseram matar os sacerdotes do Senhor. São doidos? Já há muito que
toda a guarda, os soldados e tudo mais, tem medo das decisões de Davi, porque sabe Saul, que né? de Saul, Saul contra Davi, porque sabem de tudo o que está acontecendo. Então o rei ordenou a Doeg: mate-os você. E Doeg se atirou sobre ele e os matou. Ao todo eram 85 sacerdotes, todos eles usando manto sacerdotal. Saul foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar os moradores de lá. Homens, mulheres, crianças recém-nascidos e também todos os bois, jumentos e ovelhas. Quer dizer, né? O inferno leva outro. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando Abiatar contou o que Saul havia feito, matando os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia disso. Naquele dia, quando eu vi o edomita Doeg ali, eu sabia que ele contaria a Saul. Eu sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo, eu o protegerei. Quem procura a minha morte também procura a sua. Você estará a salvo comigo. É aquela coisa, né? Por mais proteção que nós tenhamos, o inimigo também é forte. E ele age desproporcionalmente. De forma abominável. Mas a justiça e a ira de Deus, mesmo para aqueles que acham que não, Deus é amor, Também. temos que reescrever a Bíblia porque ela tem muito sangue, né? Que mundo vocês vivem? Quanto sangue ainda vai ter que ser derramado para mostrar que o inimigo está manipulando tudo, inclusive a visão de todos nós, né? Assim como Davi, eu não aponto o dedo só para o lado de lá, mas aqui também. Ele disse: eu sou culpado pela morte, né? Mas essa conspiração pode vir sobre os outros, então fiquem comigo, porque ele sabia que tinha a unção de Deus. E uma hora a justiça de Deus iria ser feita, mas até lá muita coisa poderia acontecer de mal para quem estivesse só. E de certa forma, todas essas atitudes de Saul traziam para o lado de Davi pessoas que se tornavam realmente fiéis, né? E porque estavam revoltadas contra tudo isso. O próprio filho, né, de Saul, apesar de continuar respeitando o pai e lutando ao lado dele até a morte. Exato. E Davi também respeitava muito, né? Vão ter aí várias partes falando sobre isso. Não se deve lutar contra um ungido do Senhor. Porque mesmo que ele não tenha mais o Espírito Santo, ele ainda estava vivo como rei, né? Então, até o fim, Davi respeitou Saul. Porque ele disse, na saída daquela caverna. Na verdade, até depois da morte de Saul, porque teve um cara que... Muitos quiseram se aproveitar daquele momento. Da situação e ele não poupou. Mas, enfim... Fica a reflexão. Tem algumas partes, né, que chegam a ser engraçadas, porque Davi, ele teve várias estratégias para conseguir fugir, conseguir comida, conseguir arma, né? E se passar por ainda sendo guarda do rei, né? Pela credibilidade que carregava. Sim. Agora, quem sabe, agora uma reflexão aqui, se alguém já estudou essa parte e puder contribuir, é bom. E se ele tivesse falado a verdade para o sacerdote, né? Será que o sacerdote ia ajudar ele mesmo assim? Ou tipo,
o não falar a verdade foi uma forma também de poupar, porque de fato o sacerdote saiu como inocente, né? Na verdade, ele não mentiu, né? Ele omitiu. Ele omitiu, mas ele continuou sendo o chefe da guarda. Ele continuou com os homens. Só não revelou que estava sendo perseguido. Ele só não revelou qual a intenção para não colocar em risco outras pessoas. Mas a deturpação mental daquele que estava no rei, em Saul, né? Não tinha controle, né? Ele agia de forma abominável. E por falar nisso, eu li, não sei se foi de madrugada, que quando a gente passa ali na Bíblia falando que, olha, um espírito maligno por parte de Deus estava tomando Saul, gente, não é que de Deus pode vir o mal, tá? Não interpretem dessa forma. Mas é que o Senhor permite que o mal haja na vida de uma pessoa porque aquela pessoa escolheu não estar sob a guarda de Deus. Então, Saul vinha fazendo escolhas recorrentes de desobediência, de orgulho, de achar que era autossuficiente, desde lá da primeira vez que ele não esperou Samuel chegar, sabe? E aí, em virtude disso, quando a gente, sabe, de forma recorrente, toma decisões sem consultar a Deus, sem se importar com a proteção dele, o resultado não pode ser outro. Porque o Senhor, ele é amoroso, mas ele é justo, né? Ele nos dá o poder de escolha. Então, eu escolhi não te obedecer, porque a minha obediência é a senha para o Senhor me proteger Porque do mal. O inimigo tá à volta, só tempo esperando. Inteiro. Aí eu abro mão dessa proteção, porque eu não quero fazer do meu jeito, né? Aí um espírito maligno toma conta da minha vida e pode ser de várias formas diferentes, ou até atingindo pessoas da minha família. E aí depois que acontece algo ruim, eu vou lá e boto a culpa de Deus. E o Senhor não fez nada por mim? Menos, né? Quer dizer, você não fez a sua escolha? Muitas vezes nós escolhemos, mas eu quero ser feliz do meu jeito. Será que o seu jeito é o melhor? Ou será que o seu julgamento está distorcido perante aquilo que Deus quer para você, para mim, para nós? E ele deixa o livre-arbítrio de cada um agir. Mas ele sabe, olha, o caminho ali vai ser torto. E eu não vou estar toda hora com você, porque você escolheu. Né? Exatamente. Você quer ser feliz do seu jeito? Quando arque com as consequências. Os escolhidos são citados na Bíblia, é porque o Senhor faz acepção de pessoas? Também não. Mas ele, de fato, dedica missões específicas a quem está mais disponível. A quem levanta a mão e fala, eu quero fazer esse negócio aí. A quem recebe a ordem, a ordenança, a missão, e mesmo com medo, fala, tá bom, eu vou, tipo o profeta que andou pelado 3 anos. Acho que foi Isaías. Né? Necessário, absurda, necessário isso aos olhos dos outros? Não, mas obediente ele perante a Deus. Claro que Deus não repete nenhuma estratégia, né? Então, eu sou profeta, ele vai me mandar andar nu? Não, foi só ali. Naquela situação. Não existe outro relato. E aí tem muita gente também que eu já escutei isso muitas vezes. E se Deus existisse, não haveria tanta maldade no mundo. Gente, o que o mal faz na nossa vida é fruto das nossas escolhas. Tem nada a ver com Deus.
Tem uma citação que Né? diz, né? Ah, não faz mal, não protege o mundo. O mundo jaz do maligno e só vai ser extinto no tempo designado por Deus. E o tempo é dele. E tudo em virtude de desobediência. Desobediência de Adão e Eva, desobediência de um anjo decaído, né? Que queria ser Deus. E que quis convencer Adão e Eva, olha, que vocês, se vocês comerem esse fruto, vocês vão ser Deus, E que né? convenceu vários outros anjos também. Então isso corrompeu toda a carne, corrompeu todo, assim, boa parte do mundo espiritual, né? E é nesse ambiente que a gente vive. Quem acha que aqui é um lugar para que você possa De paz e tranquilidade. reinar apenas, né? Tá muito enganado. Não, aqui não é um parque de diversões, né? É guerra espiritual o tempo inteiro, principalmente quando você se coloca sob a proteção de Deus, A luta é desigual. né? Mas Deus. É desigual, porque Deus é maior, né? Não, a luta é desigual para quem não tem a sua proteção. Sim, Mas para aqueles que escolhem caminhar com Deus, apesar de receberem uma carga triplicada de perseguição do maligno, porque sabe que a partir dessa escolha e de ser obediente, o brilho de Deus chama atenção, né? Enquanto os escolhidos de Deus andam nos caminhos, junto com outros tantos, aqueles outros tantos não brilham tanto quanto aqueles que Deus está com ele, porque Deus é luz, ele é a luz, e as trevas não predominam aonde ele está, mas elas querem apagar e vão tentar de todas as formas, porque nós continuamos na carne e ele sabe todos os nossos pontos fracos e ele vai tentar atingir de todas as formas. E quando a gente abre a guarda ou esquece de vestir a armadura, pedir para Deus, me revista da sua armadura total, né? Me capacite com as suas armas de proteção e de ataque. E um discernimento muito importante, só para fechar, é que para mim foi libertador e que tem me salvado de verdade. Existem os filhos de Deus que carregam a centelha e existem as cópias. Como é que você distingue? Um filho de Deus, ele que pode vir a se tornar filho, tá? Porque na verdade a gente só se torna filho quando a gente aceita Jesus, né? Essa pessoa, ela pode ter errado muito na vida dela, muito, e não é pouco, porque ela também foi muito atacada. Porém, ela não se sente bem com isso. Quando você olha para sua história, Ralph, todas as vezes que você estava ali no ambiente de pecado, lá no fundo não tinha uma sensação de caramba, eu tô no lugar errado. Sempre. Isso não é para mim. Inclusive na mesma hora. Né? Não, ressaca moral constante, não é? Sim. Então tem algo incomodando o tempo todo, porque vai contra a nossa natureza, né? Não dá para ficar na iniquidade muito tempo, entendeu? Diferente das cópias, que só sabem viver assim. Só sabem viver assim, que quando você apresenta algo diferente, né? Repele na hora. Porque quando você apresenta algo diferente, mais profundo, se a pessoa não tem nada por dentro, ela não vai ter como Identificar. absorver isso. Exato. Não faz parte dela.
Então é isso, né? Acho que por hoje tem por hoje tem bastante coisa. Então, fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo. E nós voltamos Se Deus quiser, assim, amanhã. quando Deus permitir. Até mais.